Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro aqui no estúdio, Victor Aguiar. E aí? Então vamos lá começar a nossa aulinha de língua portuguesa, parte gramatical, falando da pontuação, né? Como vai ser feita essa pontuação? Aplicação da pontuação nas orações coordenadas e subordinadas. Aula 32.1. A habilidade da aula. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a entender as múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Vamos lá, como sempre, começando pelo texto atual. O que a gente traz? Aqui eu tenho avanços da tecnologia e prevenção do desemprego no Brasil. Provavelmente, várias profissões deixarão de existir e serão substituídas por máquinas nos próximos anos. Para Marçal Brahim, um futurologista profissional, muitos robôs ocuparão cargos na indústria por volta de 2030. A previsão dele é que 50% da população economicamente ativa dos Estados Unidos estará desempregada em 2055, por causa da automatização dos processos. As tarefas humanas repetitivas serão facilmente substituídas pelas máquinas. O diferencial do ser humano é a capacidade de interpretar e aprender de maneira mais complexa do que um robô. Como o analfabetismo funcional é uma realidade no Brasil, é possível que o país sofra uma onda de desemprego em massa com o avanço da tecnologia. Somente 8% das pessoas que trabalham ou poderiam trabalhar conseguem compreender e se expressar através de palavras ou números no Brasil. O dado é do indicador de analfabetismo funcional, IAF. O avanço da tecnologia é inevitável. Então, como fazer com que ela não ameace a força do trabalho humano e ambas coexistem em harmonia? Então, aí a questão da tecnologia, né? Tema também que pode constar na nossa redação Enem. Aplicação da pontuação nas orações coordenadas e subordinadas, né? Quando? Lá no período composto por subordinação. Lá no período composto por coordenação. Quando que eu vou usar a pontuação? Vamos ver isso parte por parte. Pegue o seu caderninho, o bloco de anotações e vão fazendo o seu esquema de estudo, tá bom? Para facilitar o entendimento. Belezinha? Vamos ver na primeira dica aqui. O período composto por subordinação e o uso da vírgula, amados. Ó, aqui no uso da vírgula, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Né? Se for na ordem direta, terá o quê? Vai existir vírgula ou não? É claro que não terá vírgula na ordem direta. Mas se for na indireta, vai ser o uso obrigatório da vírgula.
Preste atenção aqui no exemplo que eu trouxe. Na primeira aqui, na ordem direta, eu tenho aqui, dizem que eu sou louco. Isso aqui é uma letra da música da Rita Lee com Arnaldo Batista, tá? Aqui você vai perceber que na primeira oração, aqui é o dizem, pronto, né? É a oração principal, que eu sou louco. Dizem o quê? Né? Que eu sou louco. Então, amadinhos, ó, tá na ordem direta. Não precisa utilizar vírgula, tá bom? Nenhuma pontuação aí entre as orações. Já na segunda, se você perceber aqui, ó, que eu sou louco, dizem, ó, começou pela oração subordinada e terminou com a oração principal. Viu só que houve uma inversão aí? Uma troca de lugares? Então, começou pela oração subordinada, então terminou a oração subordinada, você vai colocar a pontuação, vírgula, tá bom? E depois fica a oração principal. Visualizou? Estão prestando atenção aí? A diferença? Na primeira, diz que eu sou louco, tá na ordem direta. E na outra, que eu sou louco, dizem, ordem direta, aí a presença da vírgula. Belezinha, né? Fácil. Vamos para o outro exemplo. Espero imensamente por algo, que você volte logo. Meus amores, aqui eu tenho a primeira, a oração principal. Aí você vai lembrar lá do período composto por subordinação a questão das substantivas, né? Que você sabe que quando a substantiva for apositiva, é claro que vai ter uma pontuação, que pode ser 2 pontos, né? A vírgula, né? Ou ponto e vírgula. Belezinha? Olha aqui o exemplo que a gente trouxe. Espero imensamente por algo. Esse algo é que você volte, tá? Então, aí tem a vírgula logo depois do algo. Beleza? E a parte que está explicando, né? Que é o aposto. Aí está tendo função de aposto, que é oração subordinada substantiva apositiva. O outro exemplo, espero sinceramente isto. Olha a pontuação aí, ó. 2 pontos. Que você me apoie. Também a oração subordinada substantiva positiva. Tá, nessa segunda oração aí, tá tendo função de aposto. O terceiro exemplo, espero sinceramente isto, vírgula, que você me apoie. Então, meus queridos, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quando eu tenho um período composto, né, por subordinação, e ela for com função de... voltando aqui à explicação. Quando eu tenho um período composto, né, por subordinação, e essa oração tiver função de aposto, é claro que terá pontuação. Essa pontuação pode ser a vírgula ou 2 pontos, tá certinho? Pronto, quando aparecer oração subordinada substantiva positiva, já sabe que terá pontuação. Vamos continuar aqui. Subordinadas adjetivas, né? Aquela que vai ter lá, ó. Aquela pode ser restritiva ou explicativa. Como já falamos aqui antes, o seguinte, que a restritiva não tem vírgula. Restritiva não tem vírgula, tá? Olha o exemplo aqui, ó. A primeira que se pôs a lavar foi Leandra. Um trecho lá de Aloysio Azevedo, tá? Então, que se pôs a lavar, essa parte aí é uma subordinada adjetiva restritiva. Então, ó, foi restritiva. Restritiva te limita, tá limitando ali. Então, não tem pontuação, tá bom? Não tem vírgula. Os alunos que se destacaram nas Olimpíadas foram premiados. Ó, meus queridos, presta atenção aqui nesse trecho aqui, ó, que está em destaque aqui para vocês, né? Que se destacaram nas Olimpíadas. Não está fazendo uma restrição? Então, aí, amadinho, está limitando. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. Então, foi oração subordinada adjetiva restritiva, não terá pontuação.
Beleza? Não vai receber a vírgula. Explicativa, né? Quando que eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa? O próprio nome já diz, vai estar explicando, tá certo? Aqui o exemplo que eu trouxe, Joaquim Manuel de Macedo, que também foi professor do Colégio Pedro II, faleceu em 1882. Olha só, ó, quem foi professor do Colégio Dom Pedro? Foi João Manuel de Macedo, entendeu? Essa parte que está explicando aqui, que está em vermelho, em destaque aí, você observa que aí, ó, oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Agora aqui, o outro exemplo, Machado de Assis, que é o autor de Dom Casmurro, tornou-se canonizado. Olha só, Machado de Assis, ó, autor de Dom Casmurro, autor de Memórias Póstumas. Entendeu aí? Então, essa parte que está explicando, né, vai ser marcado pela pontuação, tá bom? Aí, no caso, está entre vírgula. Subordinadas adverbiais. Também acontece a mesma. Em ordem indireta, a vírgula é obrigatória. Tá certinho? É obrigatória, se for na ordem direta. Observe aqui, amados. Quando eu te encarei frente a frente, não vi meu rosto. Caetano Veloso. A primeira oração aí começou pela oração subordinada adverbial temporal. Por que eu sei que ela é temporal? Olha lá, o elemento coesivo. Ó. Quando a conjunção, né? Eu falo elemento coesivo, eu falo conectivo. A conjunção é uma... Aí quando eu falo quando, dá ideia de quê? De tempo. Belezinha? E não vi meu rosto, oração principal. Aqui, se eu tivesse na outra ordem, bem assim, não vi meu rosto quando eu te encarei frente a frente. Aí não teria vírgula. Beleza. Para adiantar o expediente, enfeitarei a mesa, Clarice Lispector. Ó, ordem direta também. Para adiantar o expediente, enfeitarei a mesa. Aqui, essa primeira foi introduzida, né, pela uma conjunção, né, que dá a ideia de finalidade, né? Ó, para adiantar o expediente, enfeitarei a mesa. Então, foi na ordem direta e foi subordinada adverbial. E você já sabe que a subordinada adverbial tem função de adjunto adverbial, tá? No período composto. Continuando aqui para vocês. Estudamos muito para o exame final. Observe aí que eu até coloquei entre chaves aí duas para focar, que aí é o uso facultativo da vírgula, que pode aparecer ou não, tá bom? Ó, estudamos muito para fazer o exame. Pronto. A outra. Estudamos muito, vírgula, para fazer o exame. Então, aí, nesses dois exemplos aí, tá? É facultativo o uso da vírgula, tá bom? Já no segundo, que tá na ordem inversa, o que aconteceu? O uso vai ser obrigatório, meus queridos. Ó, para fazer o exame final, vírgula, estudamos muito, tá bom? Por que na último exemplo, é obrigatório o uso da vírgula? Porque apareceu na ordem indireta, tá bom? Quando o período composto começar por oração subordinada, tá certo? Vai ser na ordem direta, o uso é obrigatório da vírgula. Vamos lá, mais exemplos. Esse daí, ó, eu coloquei a amadinha aí, ó, pode pegar os livros, as gramáticas aí, ó, pode pesquisar. A Amadinha aqui não está inventando não, tá bom? Vamos lá.
As orações subordinadas consecutivas que se ligam às orações principais com intensificadores. Quais são os intensificadores, amada? Aqui tá, amadinho, tá entre parênteses. Ó, tal, tão, quanto, tamanho. Não admite emprego de vírgula, né? Facultativa, né? Olha só. Estava tão eufórico que não pôde se conter. Ó, olha aí o intensificador aí, ó. Tão, né? Então, aqui, amados, ó, oração subordinada consecutiva em ordem direta, tá? Pode ou não ter a vírgula, tá bom? Aqui embaixo, estava eufórico de modo que não pôde se conter. Aí outro embaixo, estava eufórico, vírgula, de modo que não pode se conter. Então, esses daí, ó, ordem direta, aqui, facultativo. Mas se aparecer o tão intensificador, não terá vírgula, tá? Ai, professora, estou confusa, tá fumaçando na minha cabecinha. Relaxe, tome um pouco de água e vamos dar sequência. Aqui, ó, estava eufórico de modo que não pode se conter. Aí, ó, é uma oração subordinada adverbial e está na ordem indireta. Belezinha? Ou direta. Só retificando aqui, tá bom? Beleza? Entendeu essa parte? Entendeu, né, amado? Vamos lá para outra parte muito interessante. Faça suas anotações, amadinhos. A vírgula e o período composto por coordenação. Ai, professora, o que é um período composto por coordenação? Aquela que as orações, ó, são livres sintaticamente, que tem aquela independência sintaticamente, tá bom? Ó, separa-se por vírgulas, orações coordenadas assindéticas. Meu Deus, agora ficou mais confuso. Relaxe, amadinho. Não, deixa essa fumacinha aí pra lá. Presta atenção aqui. Quando que é a oração coordenada assindética? É quando não tem a presença de conjunção. Pronto, não tem conjunção. Por isso que é assindética. Tá? Olha aqui. Este livro e o meu estilo são como ébrios. Guiam à direita, à esquerda. Ó, prestando atenção aqui, amadinho, que essa parte aqui da à esquerda, quero mostrar aqui para vocês, belezinha, que esse acento é aqui, tá? Belezinha? À esquerda, não é esse daqui não, né? Eu botei um acento aqui, ó, grave, pela fé, tá bom? Continuando aqui, ó. Andam em paro, resmungam, urram, gargalho, ameaçam o céu e escorregam. Então, pode prestar atenção dessa parte aqui, que foi toda aqui, ó, seguida. Não apareceu o quê? O conectivo, não apareceu a conjunção, tá bom? Então, são orações assindéticas. Aí, se você vai perguntar assim para mim, como que são orações? Amadinho, olha só. Resmungam, urram, gargalham e ameaçam. Belezinha? Ó, verbo. Então, período composto por coordenação. E aquela frase bem famosa, né? De quem? De Júlio César, né? Olha só que legal. Aqui, ó. Vim, vi e venci. Tá bom? Ó, marcado pela vírgula aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Não apareceu nenhum conectivo. Então, né? Orações coordenadas assindéticas. Tá bom? É um período composto por coordenação. Por que é um período composto? Porque apresenta mais de uma oração. Tá certo? Vamos dar sequência. As coordenadas sindéticas recebem a vírgula. Quando? Ora tocava música clássica, ora executava um chorinho.
Presta atenção aqui, ó. Esse chorinho é um estilo musical, tá bom? Aqui eu tenho, ó, é um período composto, né? E ele é o quê? Coordenada, é formado por orações sindéticas, o quê? Alternativas, né? Ora tocava música clássica, ora tocava um chorinho. Belezinha? Ok? Então aqui, ó, a outra oração. Vem que a natureza tem pressa. Aqui, ó, vem, ó, que a natureza tem pressa aí, ó, tá explicando, né? Tá sendo explicativa. Belezinha? Belezinha, tá? Agora a próxima. Tinha muitas passagens pela polícia, logo era principal suspeita. Vem que tá bem marcado, amados. Aqui tá bem marcado, aqui, ó, tá? Que é conclusiva. Oração conclusiva, né? É um período composto, né? Coordenado, formado por oração coordenadas sindética conclusiva. Belezinha? Aqui também tem a questão aqui da história em quadrinho. Vamos lá. Observe bem essa história em quadrinho. Ó. Por que eu não posso ficar acordado até tarde? E vocês podem? Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Viu só? Começou aqui no quarto quadrinho, né? Que você vou marcar aqui para vocês. Ó, começou com uma oração, né? Coordenada sindética. Olha aqui a vírgula bem marcada aqui, ó. Tá certinho? Então aqui também nas orações coordenadas sindéticas recebem a vírgula, só para frisar mais um pouquinho. Vamos lá, dando a sequência. Nas coordenadas aditivas, olha bem, nas coordenadas aditivas, a vírgula aparece quando os sujeitos são diferentes ou quando há reiteração da conjunção. O que é isso? Vou mostrar no último exemplo aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho Maria foi ao hospital e encontrou o irmão ferido. Ó, aqui nessa primeira oração, quem é o sujeito? Tá bem aqui, ó. Quem foi ao hospital? Maria. Tá aqui, ó. Sujeito Maria, tá bom? E encontrou o irmão ferido. Quem encontrou o irmão ferido? Foi quem? Maria também. Então aqui, ó, só tá a conjunção tá ligando. Aqui o sujeito é Maria e o sujeito é Maria, tá certo? Ó, não precisa usar vírgula, tá bom? Agora aqui, Maria ficou muda. Quem é o sujeito na primeira oração? Maria. E Pedro desconfiou. Quem é o sujeito da segunda oração? Pedro. Aí você pergunta, os sujeitos são o quê? Diferentes. Então, há necessidade do uso da vírgula. Beleza? Ó, se for o mesmo sujeito, não tem vírgula, tá bom? Sujeito diferente, não vai ter vírgula, tá bom? Sujeito diferente tem vírgula. Sujeito, se for o mesmo sujeito, tá? Não precisa de vírgula. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. E suspira, e geme, e sofre, e sua. Olha só a repetição aqui, né? Então, aqui, ó, a necessidade de... Ó, você está embelezando o poema, né? Poema de Olavo Bilac, que é aquele que apreciava a perfeição. Belezinha? O estilo que ele tinha. Continuando aqui, meus queridos, a vírgula e as orações intercaladas, né? O próprio nome já diz, né? Intercalada. Aqui eu tenho o garoto disse o vizinho. Olha aqui a oração intercalada, tá?
é terrível. Ninguém segura. Beleza? Olha a outra aqui. Esperamos ansiosos, disseram os familiares, pela sua volta. Se eu colocasse aqui, ó, direto, ó, esperamos ansiosos pela sua volta, não teria vírgula, mas apareceu a oração intercalada, aí ficou entre vírgulas. Beleza? Vamos continuar aqui. A vírgula e a enumeração. Ó, eu trouxe aqui, né, um cartaz para você observar, tá? Aqui, ó. Se você se chama Washington, Michael, Brad, Wellington, Grace Kelly, o primeiro semestre na cultura inglesa é grátis. Afinal, você deveria falar inglês desde que nasceu. Ó, aqui não é questão da escrita, da pronúncia aqui não, tá, amadinho? Ele está fazendo, claro, que a cultura inglesa queria fazer a propaganda para a questão, porque são nomes estrangeiros, entendeu? E colocado, né, registrado do jeito que faz a pronúncia, mas aqui não está nesse contexto. Eu quero mostrar aqui para vocês a questão do uso da vírgula na enumeração. Ó, se você se chama Austin, depois Michael, Brad, Wellington ou Grace Kelly, ó, tá enumerando. Então, aqui o uso da vírgula é obrigatório. Belezinha? Vamos lá, meus queridos. Outra aqui. Se as pessoas passam o jogo gritando seu nome, das duas uma. Ou você é um craque do time, ou é o garçom do bar. Beleza? Olha só, aí você também, ó, ou dando a opção, ou você é um craque do time, ou é o garçom do bar. Beleza? Vamos aqui. O ponto e vírgula é empregado para separar as orações coordenadas muito longas, aquelas coordenadas que são independentes, né? Ou que já tem utilizado a vírgula. Presta atenção. Ó, vamos ler com calma aqui para entender. Ó. Vou até destacar para vocês. Ponto e vírgula empregado para separar orações. Ó, terei que mudar aqui de como eu vou fazer aqui, ó, em cima, tá? Ou, quando ela for muito longa, tá, gente? Ou que já tem utilizado a vírgula. Vamos ver aqui no exemplo. Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida. Olha só como ele está muito extenso, longo, ó. Começa daqui, ó, até aqui, ó. Isso daqui tudo é um período composto por coordenação. Não tá longo? Então, ó, foi usado o quê? O ponto e vírgula, né? Para ficar mais elegante. Sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer coisa boa. Rubem Bravo. Aí a outra. O diretor da empresa solicitou, o diretor da empresa solicitou aos funcionários a entrega dos relatórios. Parou aqui, ó. Ó, como ele tá longo. Alguns, no entanto, não o fizeram. Belezinha? Beleza. Vamos aqui. A outra aqui, né, que nós temos pode vir ainda substituindo a vírgula antes das conjunções adversativas, tá? Quem? O ponto e vírgula, amadinho. Ó, quais são as conjunções adversativas, aquela que dão ideia de oposição, né? Aí vamos lá. O contudo, o mais, o porém, o entretanto, todavia. Olha aqui no exemplo. Ó, amanhã é dia de prova. Olha aqui, ó. Olha aqui a conjunção. Porém,
Não comecei a estudar ainda. Então, aqui, ó, tá bom? Tá marcado. Poderia também estar uma vírgula, mas aqui ele pode ser trocado por um ponto e vírgula também, tá bom? A outra, para separar as partes de período que se equilibram em importância, tá? Ó, os pobres dão pelo pão o trabalho. Os ricos dão pelo pão a fazenda. Os de espírito generoso dão pelo pão a vírgula. Os de nenhum espírito dão pelo pão da alma. Padre Antônio Vieira. Tá certo? Belezinha? Então, para a questão aqui, você pode ver, tá se equilibrando pela importância, tá bom? Pelo que ele acha de importância. Aí usou o ponto e vírgula. Beleza? Belezinha, né? Então aí, gostaram da aula? Né? Entenderam? Não tá fácil? Pegue lá, você vai fazer o seu esquema de estudo, né? Você já fez aquela anotação básica sobre, aqui eu foquei o uso da vírgula, né? E do ponto e vírgula, tá bom? Certinho? Porque na hora que você for produzir seu texto, né? Você pode até usar dentro lá a ordem direta, que vai realçar mais, né? A estrutura do texto vai ficar mais belo, mais assim, vai dar uma força positiva, melhor dizendo, tá bom? Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Vai!